Boa noite, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Nós vamos ter uma aula hoje de Mecânica das Estruturas 2. Na aula 7 de hoje, nós vamos resolver um exercício com o conteúdo de Princípio dos Trabalhos Virtuais aplicados em pórticos. Exercício 1. Para o pórtico ilustrado abaixo e considerando apenas os efeitos de momento fletor, determine a. O deslocamento horizontal no ponto B e b. O deslocamento vertical no ponto C. Os dados passados são a base da viga, ou do pórtico no caso, é de 30 cm e a altura de 90 cm. O módulo de elasticidade é 200.000 MPa. Como vocês podem ver, aqui temos esse pórtico, né, com os pontos indicados, e uma carga distribuída de 5 kN por metro entre A e B. Esse é o pórtico que a gente vai calcular hoje. Na letra A, o que é solicitado para nós? O deslocamento horizontal no ponto B. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Como nós precisamos de um deslocamento horizontal aqui, nós vamos aplicar uma carga unitária no ponto B. Então, nós temos dois pórticos. Então, temos o pórtico real e o pórtico virtual, onde a gente aplica apenas uma carga no ponto onde a gente precisa fazer a leitura. Tá, nós precisamos fazer então os diagramas, né? Começamos então pelo diagrama do momento fletor real. Aqui a convenção que a gente sempre utiliza é olhando para a esquerda da seção e olhando para a direita, né? Está representado como se fosse um olho, né? E a convenção do momento é olhando para a esquerda, o momento quando ele gira no sentido horário ele é positivo, e olhando para a direita no anti-horário positivo. Tá. O primeiro passo para a gente conseguir calcular o diagrama de momento fletor real nós conseguimos as reações de apoio, né? Aqui nós começamos então pelo ponto E. Somatório dos momentos no ponto E é igual a zero, né? E olhando para a esquerda, nós fazemos reação vertical em A vezes a sua distância, né? Positivo, porque está tendendo a girar no sentido horário, mais 5 vezes 10, que seria o comprimento, né, que a carga distribuída está atuando, vezes 5, que seria a distância do centro da barra até o ponto E. Nisso nós temos uma reação vertical A de 25 kN para baixo, né? Com isso nós conseguimos fazer a somatória das forças verticais igual a zero, sendo que nós temos a carga de menos 25 na reação em A, mais nossa reação vertical em E. Tudo isso igual a zero. Então, nossa reação vertical em E é 25 kN para cima, positivo. Somatória das forças horizontais igual a zero, seria a nossa carga distribuída vezes o comprimento, que é 10, menos a reação horizontal em E, dando 50 kN para a esquerda. Com isso, nós temos nossas reações de apoio, né? Nossa reação horizontal em E e nossas reações verticais em A e em E. Segundo passo, o traçado do diagrama. Nós vamos fazer o traçado indo de ponto a ponto para poder descobrir os valores dos momentos fletores. Ponto A. Olhando para a esquerda, né, nesse caso aqui, nós vamos sempre olhar para a esquerda, questão de convenção, pode olhar para a direita também, mas tem que fazer isso em todos os pontos. Se nós olharmos no ponto A, todas as forças olhando para o lado esquerdo não possuem distância nenhuma, que seria o 25 kN. Então o momento ali é zero. Ponto B. As forças aplicadas no ponto E seriam a carga distribuída, que seria o menos 5 kN, porque está tendendo a girar no sentido anti-horário, vezes o comprimento, vezes a distância ao ponto, menos 250 kN. Como aqui é uma carga distribuída, tende-se a fazer uma parábola, então. Ponto C. Ponto C seria
Aplicado então menos 25 kN vezes a distância, que seria 5, menos a carga distribuída, que é 5 vezes o comprimento, vezes a distância ao ponto, menos 375 kN no ponto C. Ponto D. No ponto D, o que nós temos aplicado? Nossa reação no ponto A, menos 25 vezes 10, que é a distância, menos 5, que é a carga distribuída, vezes 10 vezes 5, dando um momento fletor de 500 kN. E no ponto E, olhando para a esquerda também, temos na nossa reação vertical A vezes a distância, mais nossa carga distribuída vezes a distância vezes o comprimento. Sendo assim, nós chegamos nesse gráfico de momento fletor, né? Percebe-se aqui que, como temos uma carga distribuída, o gráfico tende a fazer uma parábola, dando o valor no ponto B, de 250. Em pórticos, você pode fazer os momentos fletores em um ponto, olhando para baixo, por exemplo, que o momento vai se repetir. Então aqui nós vemos isso. Você olha para baixo, tem um momento de 250, ele sobe olhando verticalmente com o mesmo momento. A mesma situação ocorre aqui. Então é necessário calcular esse momento apenas uma vez. Temos o gráfico então do momento fletor devido aos carregamentos reais da estrutura. Agora nós vamos calcular o momento fletor virtual, onde a gente aplica no ponto B uma carga unitária. Calculando as reações de apoio, novamente fazendo a somatória dos momentos em E igual a zero, nós encontramos a nossa reação de apoio em A, né? Reação vertical. Então, ela dá para baixo uma reação de 1 kN. Somatória das forças verticais igual a zero, menos 1 que é a reação em A, mais reação vertical em E. Reação vertical em E, então, deu 1 kN para cima. Somatória das forças horizontais, reação horizontal igual a 1 kN para a esquerda. Sendo assim, nós temos nossas reações de apoio virtuais. Para o traçado do diagrama virtual, nós vamos calcular, assim como no diagrama real, ponto a ponto. Começando pelo ponto A, igual a zero, porque não temos nenhuma força aplicada a uma certa distância. Ponto B, também, nenhuma carga aplicada à distância nenhuma. Ponto C, a gente já tem o nosso menos 1, né, que seria a reação em A, vezes a distância, que é 5, dando uma carga de menos 5, unitário, não tem unidade, né? Ponto D seria o nosso menos 1 da reação em A vezes a distância, que é 10, dando menos 10. E o ponto E, nossa reação menos 1 vezes 10, mais 1, que nesse caso é a reação unitária, vezes 10 também, dando uma reação zero. Sendo assim, a gente encontra um diagrama, né, devido às forças virtuais aplicadas aqui, força unitária virtual, com esse traçado. Tá, essa é a comparação dos diagramas, né? Nós temos dois diagramas, o real e o diagrama de momento virtual, né? Agora na tabela a gente vai fazer a integração desse gráfico para conseguir fazer o cálculo do deslocamento no ponto que a gente necessita, né? Então conseguimos ver várias figuras geométricas aqui, que é o que a gente precisa. Podemos notar que este gráfico aqui, esse triângulo parabólico, ele vai se integrar com esta parte da barra. Só que essa barra ela não tem valor nenhum, é zero de ponta a ponta. Então, quando a gente faz a integração, a gente acaba multiplicando os gráficos. E ao multiplicar algo por zero, ele zero. Então, pode-se considerar isso daqui. Então, o que importa para nós é esse gráfico em azul e esse gráfico em verde, né? Nós vamos, então, encontrar a relação desses gráficos na tabela de Kurzbauer.
Aqui é a tabela de Kurt-Beyer, por isso que é muito importante fazermos essa aula analisando o gráfico da tabela de Kurt-Beyer, né? Ao olhar aqui a figura azul, nós conseguimos encontrar elas aqui no gráfico, né? Os gráficos em verde, que seriam a vinculação de dois triângulos com a altura para o mesmo lado, nós utilizamos essa fórmula. E ao vincular um trapézio com um triângulo, nós utilizamos essa fórmula aqui. Com isso a gente pode fazer o cálculo do deslocamento. Começamos pelas integrais dos momentos. Aqui, se nós integrarmos os momentos, né, nós podemos somar as duas fórmulas encontradas na tabela de Kurt-Beyer. Né? Tá aqui as duas fórmulas, né, em azul e em verde, para vocês conseguirem associar com as figuras que a gente viu anteriormente. E aqui a aplicação dos valores do gráfico, né? Nós podemos ver aqui que S significa, quando a gente olha a tabela, o comprimento da barra. K significa a altura do triângulo. O I significa a altura do outro triângulo. Desculpe, aqui é o trapézio, né? Ao analisar o trapézio, temos o comprimento da barra. K seria a altura do triângulo, o I a altura menor do trapézio e 2 a altura maior do trapézio. E aqui o comprimento, a altura do triângulo e a outra altura do triângulo. Né? Com isso a gente chega nesses valores aqui aplicados à fórmula. Fazendo os cálculos, nós chegamos a um valor das integrais dos momentos de 37.500, né? kN² vezes metro quadrado. Com este valor, nós conseguimos aplicar nesta fórmula de trabalho, né? Que é carga unitária vezes deslocamento, é igual a nossa integral dos momentos sobre módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Fazendo a aplicação, né, na fórmula da nossa integral e aplicando aqui BH² sobre 12, né, que é a fórmula para o momento de inércia de um retângulo, vezes nosso módulo de elasticidade convertido, né, vezes 1000, para a gente já encontrar o valor em milímetros. Com isso, nós chegamos a um valor de 10,29 milímetros de deslocamento horizontal no ponto B. Tá. Vamos para o próximo exercício. A resolução do ponto B, ela pede o deslocamento vertical no ponto C da estrutura. Com isso a gente tem os seguintes carregamentos. O carregamento real, como a gente já viu, né? E o carregamento virtual, aplicando uma carga unitária no sentido onde você acha que a estrutura vai deslocar. Nesse caso, ponto C, nós fizemos de cima para baixo. Como nós já temos o gráfico real da estrutura, agora para o exercício B a gente precisa só calcular o diagrama de momento fletor devido à carga virtual em C. Fazendo novamente somatória de momentos em E, chegamos a uma reação vertical em A de 0,5 kN. Somatória das forças verticais igual a zero. Chegamos também à reação vertical em E de 0,5 kN. Né? As duas são iguais porque está assimétrica a carga. E somatória das forças horizontais, 0 kN, né? Porque não tem nenhuma força aplicada na horizontal. Esse é o gráfico das nossas reações de apoio. Né? Aqui é 0 na horizontal e as verticais iguais apontadas para cima. Para fazermos o traçado do diagrama, começamos pelo ponto A novamente. 0, né? Nenhuma carga aplicada a uma certa distância do ponto A.
Ponto B, também nenhuma carga aplicada. Ponto C, nós começamos a ter a carga de 0,5 kN, né? Sempre olhando para a esquerda, vezes a distância de 5, dando uma carga de 2,5 kN vezes metro de momento. Ponto D, mesma coisa, 0,5 vezes 10, né? 0,5 da reação em A, menos 1 vezes 5, que seria a carga unitária aplicada, dando um momento de 0. Olhando novamente para a esquerda, momento em E, mais 0,5 vezes 10, que é o momento devido à reação em A, menos 1 vezes 5. Chegamos a esse gráfico de momento fletor devido à carga unitária aplicada em C, de cima para baixo, né? Chegamos a esse gráfico. Esta é a comparação dos gráficos, né? Temos aqui nosso diagrama real e nosso diagrama virtual. Assim como no exercício anterior, nós vemos que estas barras aqui, elas não possuem valor algum, né? É zero seus valores. Então, elas associadas às outras figuras, digamos assim, vão se anular, né? Então, nós podemos anular e fazer a associação apenas desses dois gráficos aqui, que seria um trapézio e um triângulo invertido. Aplicando então na tabela de Kurzbauer, encontramos esta associação dos momentos, né? Como os gráficos eles estão em sentidos opostos, nós vemos isso aqui, né? Um dos gráficos é um momento negativo, né? E o outro gráfico é um momento positivo. Então, quando temos figuras com lados opostos, ao combinar elas, nós precisamos colocar o sinal de menos na frente da equação, né? Como vemos aqui, sinal de menos. E aplicamos toda a fórmula. Fazendo a aplicação do gráfico, né? Só uma ressalva. O beta e o alfa, quando você olha no gráfico, eles são porcentagens em cima do comprimento da tua barra, né? Se a carga estiver deslocada, eles não vão ser 0,5. Eles vão ser a porcentagem que aquela medida significa no total do comprimento da barra. Chegamos então a um valor aqui é negativo, desculpe, foi uma falha. Negativo de 4.687,5 kN/m², né? Com isso nós podemos aplicar então na fórmula de trabalho, né? Aplicar na fórmula. Nós chegamos então a um resultado de deslocamento vertical em C de menos 1,29 milímetros. É isso. Vale ressaltar que o valor negativo ali ele se dá porque nós adotamos o sentido contrário do que realmente está acontecendo, né? Então, o sinal negativo indica que o sentido adotado para a carga unitária estava ao contrário do deslocamento real. É isso. Qualquer dúvida, então, vocês podem me perguntar, né? Mandar um e-mail, qualquer coisa que eu analiso e respondo vocês. Beleza? Um abraço e boa noite.